E o que eu falo mesmo nas coisas? É. Você fala pra dar Ai, aquela piramidada, passar pra um amigo. verdade, verdade. Eu sou o Evandro Xoxin, o arroba Minxoxin no Instagram, estou aqui com o Isbole, o arroba Isbole no Instagram, e temos também o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. Vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 17 de novembro de 2019 até o dia 22 de novembro de 2019. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxim. Mais uma semana agora gravando com os dois, com um áudio bom. Então, acredito que os ouvintes agora estão mais felizes com a qualidade do áudio essa semana. Tá, agora a gente tenta retomar no ritmo normal de viver nossas vidas e voltando a um velho hábito de gravar no sábado pela manhã, né? Que fazia muito tempo que a gente não conseguia fazer isso. E vamos ver, né, o que aconteceu. A minha semana foi consideravelmente produtiva. Tô bastante feliz. Tenho algumas opções de reflexão, inclusive tenho que escolher alguma aqui. E... Cara, bem preparado. hoje eu tô que tô. Mas vamos ver, né? Eu gostei dos acontecimentos da minha semana e começo eu. Quer dar uma comentada da tua? O que você quer fazer hoje? Ah, cara, minha semana foi, como todas as outras, muito difíceis. Muito difícil, na verdade, a semana foi muito difícil. E, né, mas eu tô vivo, né? Tô me valendo aí do elixir da vida e tô conseguindo superar cada semana escalando essa montanha que a gente chama de... Existência, né? Isso, muito bem. Começa com a sua semana, cara, já que... Vamos começar a good vibes aí. Tá. Depois de encerrar aquele clima, né, de enterro. Isso, exatamente. Depois eu destruo tudo com o meu ódio e a minha tristeza. Bom, a minha semana não tá cronológico, né? Então, assim, eu ganhei dinheiro no day trade durante a semana, né? Então, tive, acho que 1 ou 2 dias de loss, né, durante a semana, mas na somatória das coisas eu acabei ganhando dinheiro. Então, foi positivo, né? E isso daí só não vai ser minha reflexão, mas só pra dizer, daí poderia ser uma conversa da gente pensar, né? Da gente se manter com uma estratégia, uma consistência de continuar pensando no longo prazo, que é uma coisa que a gente já discutiu. Mas não vai ser isso, então fica aí com essa possibilidade de reflexão e a gente segue a minha semana. Também terminei a primeira versão da introdução de um outro artigo meu, né? Desses meus artigos da tese, e minha tese dá pra tirar alguns artigos dela. Terminei mais uma parte de mais um artigo, então falta só a fundamentação teórica, que é uma das partes que eu menos gosto de escrever. Gosto mais da parte de análise e resultados, né? Mas tem que fazer, faz parte do trabalho. Eu deixei por último porque a gente fica adiando o pior, né? Com certeza. E aí falta só isso, acho que semana que vem eu consigo fechar e pelo menos eu fecho daí a primeira versão desse artigo. E depois tem que discutir com as orientadoras e tal e continuar trabalhando nele. Também montei um processo pra mim mesmo. Todo ano eu tenho um processinho ativo aí com a justiça, processando empresas que tentam me passar pra trás, coisas assim. Uhum. Aí eu já tô meio calejado com essas coisas, né? Aí eu mesmo montei meu processo e só mandei pra Cássia pra dar uma revisada e depois ela submete, né? Pelo login dela no ProAjude. Uhum. E foi bom, né? Tô bem feliz com o meu resultado de não advogado, mas fazendo essas coisas. Já meu segundo processo que eu monto, primeiro a empresa propôs um acordo antes pra não ir pro pau. Uhum. Daí você aceitou. Aí eu aceitei porque tava valendo a pena. Aí quinta-feira testei um novo formato nas minhas postagens no Instagram, né? Que eu tô fazendo aquele postagem assim, de pegar um artigo científico e tornar ele mais aplicável para as realidades de negócios. Saber aplicar um artigo científico, né? Aí eu testei um novo formato nas minhas postagens e eu gostei bastante do resultado. E isso daí vai ser minha reflexão, então eu vou voltar para isso daí daqui a pouco. Certo. E meu último acontecimento foi que ontem à noite, tava um amigo meu de São Paulo aqui, e daí combinou galeras e tal, e a galera decidiu ir num bar gay, e é um bar bem bacana, ótimas porções, por sinal. Não é o tipo de barzinho que eu acabo saindo, né? Ainda que eu já tenha ido lá com a Cássia algumas vezes, fazia tempo que eu não ia lá, e, pô, eu gosto bastante das porções de lá, são preços acessíveis e muito gostosos, então, ponto positivo, só vitória. Foi o Atari? É o Atari, é isso. Você conhece? Olha só, conheço. É, Nunca fui, mas conheço. Então, ele é consideravelmente perto de casa, né? Que eu moro numa região bem localizada aqui em Maringá. Uhum. Foi legal, vi vários amigos que não vi fazia um tempo, né? E só isso. E aí, esse foi o último acontecimento da minha semana, né? Hoje, agora, gravando pelo sábado cedo, acabou minha semana. Boto, velho. Posso começar com a minha trágica semana? Por favor, pode começar, fica à vontade. Bom, tudo começa no domingo, né? A gente gravou domingo pela manhã. E seguindo cronologicamente a minha semana, domingo eu fui assistir as finais no evento de Pokémon latino-americano que eu estava, né? Presente, participando. E aí fui lá assistir com a galera, cara. E foi bem maneiro, assim. Foi muito, muito, muito da hora. Eu só fiquei assistindo mesmo, não joguei quase nada lá. No finalzinho, assim, da tarde, tipo, eu assisti as finais, daí eu fui comer um hambúrguer, daí eu joguei um pouquinho. E foi da hora, sabe? Foi bem maneiro, mas o ônibus só saía às 7h
horas da tarde, eu não tinha absolutamente nada o que fazer. Então eu ficava zanzando por lá, encontrei uma charging zone, daí fiquei carregando meu celular, porque eu sabia que a viagem ia ser longa, né? E bem, um amigo meu que estava lá, que a gente sairia, né, no domingo à tarde, ele teve um percalço lá e acabou não conseguindo ir. Daí a gente combinou de se encontrar na rodoviária, pegar o busão e ir junto, né? Porque a gente tinha comprado cadeiras um ao lado do outro. E fomos, né? Fizemos isso e tal. A gente foi lá pra rodoviária junto. Rodoviária junto não, na verdade eu peguei um transfer que tava do evento até a rodoviária da Barra Funda e fui pra lá, né? Como eu tinha muito tempo, eu simplesmente coloquei meus foninhos e fiquei escutando o podbook do Guga Mafra. Inclusive, se a gente tiver um momento de indicação, eu vou indicar porque é do caralho. É incrível. Muito foda. Talvez, assim, em questão de áudio, talvez tenha sido a melhor coisa que eu escutei no ano, sabe? De longe, assim, disparada. Melhor que o caso Evandro, assim. Porra, eu achei muito, muito, muito foda. Cara, é que você não ouviu ainda a minha playlist de viagem, cara. Porra, cara. É a playlist definitiva, assim. Que é a playlist que pode dominar todas as viagens do mundo. Assim. Não, cara, mas aquele podbook é diferente, cara. Ó, só pela sinopse, assim, o que ele costuma dizer. Ele é uma série em áudio. Tá? Ele tem tipo 10 horas, assim, mais ou menos, ou umas 8 horas, mais ou menos, de áudio, que é a história de um adolescente, e ele traça um paralelo que basicamente é como se fosse uma mistura de How I Met Your Mother com Anos Incríveis. Pô, minhas expectativas foram lá pra cima, cara. Você tá ligado que Anos Incríveis é minha série preferida de todos os tempos, né? Exatamente. E eu sei que você curte How I Met Your Mother pra caralho também. Então, então muito cuidado com o que você fala. Cara, pode ir fundo, cara. Pode ir fundo e ouvir tranquilíssimo, porque tenho certeza que vai corresponder às suas expectativas. Porra. É ele narrando para o filho dele. Tipo, contando a história dele quando ele era adolescente, que ele achava que tudo que ele precisava pra se dar bem na vida era ser um rockstar, sabe? E aí ele conta a história, como que ele nasceu esse desejo dele tocar alguma coisa. Ele era canhoto, né? Tal como você. E aí como que ele aprendeu a tocar, quando que ele descobriu, assim, né? Que, tipo, que o violão era diferente e tal. E principalmente é as meninas que ele se apaixona, sabe? Toda hora ele tá, tipo, apaixonado por uma menina. E daí, nossa, cara, é muito bom. É incrível. Realmente é do caralho. Recomendo muito. Muito. Pelo nome que você tava falando, eu tava imaginando que seria um podcast sobre livros, assim, sobre resumos de livros e tal. Então, parece uma coisa nada a ver com o que eu tava pensando. O nome engana muito. Como ser um rockstar? Não, você não tinha falado podbook? É um podbook. É que ele denominou isso. É tipo, é um e-book com uma linguagem de podcast. Ele que criou essa palavra. Ah, tá. Eu achei que o podcast chamava podbook. Não. O nome do podcast é Como Ser um Rockstar. Ah, tá. Do podbook, no caso. E aí, cara, eu escutei, lágrimas escorreram durante a viagem. Foi muito bom. Só que aí, né, cara, o ônibus estava previsto para chegar em Cascavel às 9 horas. Acabou que com atraso de reforma de pista, uma veinha que se perdeu lá, demorou para entrar no ônibus. A gente chegou em Cascavel 11 e pouco da manhã. E aí não tinha ninguém para me buscar, né? Então tive que pegar outro Uber. Fui para casa. Aí cheguei ali, tava tendo obra em casa, porque um cano tinha vazado, tinha estourado, né? Quando eu tava saindo na véspera do feriado, que aqui quinta-feira e sexta eram feriados, né? Aí eu já vi que a conta de água tinha vindo muito alta e que provavelmente algum cano tinha estourado por baixo da terra, né? Porque não tava dando marca em lugar nenhum. E foi exatamente isso. Os caras tiveram que cavocar tudo e eu cheguei segunda-feira 11 da manhã. Obviamente não tinha um pingo d'água, então eu tive que deixar minhas malas aqui, juntar roupa, ir pro hotel, tomar banho no hotel pra daí sim começar a trabalhar. Então comecei a trabalhar lá perto do meio-dia, fiquei até umas 8, 9 horas trabalhando, e aí a minha semana só desandou, né? Porque afinal de contas eu tava tipo cansado, morrendo da viagem, não tinha dormido bem, tinha ficado trabalhando até tarde, daí eu fui ver a Gabi na segunda-feira, a gente foi trocar umas panelas lá, comprar umas panelas com uns selos que tem aqui de uma promoção. É, isso aí. Opa, famosas panelas do Mufato. Famosas panelas do Mufato. Daí a gente foi lá trocar e tal. Aí eu cheguei em casa e tal, tava muito morto, eu simplesmente desmaiei, sabe? Eu dormi do jeito que eu tava, acordei com o despertador tocando já. Foi pra mais um dia de trabalho, mais correria, porque ficou bastante coisa acumulada, né, por causa do feriado e tal. E aí, terça, quarta foi essa correria, eu não consegui descansar porque eu tava desfazendo a mala e arrumando as cartas, né? Porque hoje, sábado, tem Liga Pokémon e eu precisava devolver as cartas que eu peguei emprestado, né? Agradecer o pessoal e tal. Então, consegui juntar, arrumar tudo, desfazer mala e o caramba 4. E finalmente tudo terminou na quarta, perto das 11h30. Quinta-feira, um amigo meu deu uma geladeira pra Gabi, então ele pediu se eu queria, né? Eu falei, não, tá sem geladeira e tal, eu pego aí, bababá. E aí fomos eu e ele carregar a geladeira, ele precisava levar umas cômodas pra casa da irmã dele, então também fui. Eu tinha ido na academia no dia, então tava muito podre. E cara, nossa, foi pesado, porque ele tipo mora no quarto andar, e foi do quarto andar até o térreo sem elevador, então era muito
muitas escadas e foi bem complicado, cara, bem embaçado de carregar tudo, mas deu tudo certo. Sexta-feira, absolutamente morto, totalmente cansado. Eu acordei 6 da manhã, porque eu precisava ir mais cedo pro trabalho, e aí eu fiz um pouco de exercício antes, né, um cardiovascular, porque fazia tempo que eu não fazia, e eu achava que o meu estresse podia ser por conta disso também. E aí cheguei no trabalho às 8 da manhã. E tem que começar a treinar pro cardiologista ano que vem, né? Pelo menos eu tô tentando, acho que eu vou voltar a treinar pro cardiologista já, começando por agora. Eu tenho que bater meu tempo desse ano, Né? Competição consigo mesmo. E aí eu fui trabalhar às 8 da manhã, acabei saindo de lá do trabalho só às 8 da noite. Então, tipo, foram 12 horas aí diretona, tocando sem parar. Vim pra casa, tomei um banho, fui lá na Gabi de novo, porque ela queria encontrar com um amigo dela que mora na Irlanda e veio visitar o Brasil por um tempo. Aí fomos lá num fervo do caramba, aqui em Cascavel, que, tipo, fica cheio de gente, eles tomam as ruas, assim, e ficam bebendo, fumando e se alegrando, digamos assim. Cara, eu tava absolutamente podre, muito cansado, eu não queria estar ali, mas, né, eu tava fazendo um esforço pela Gabi. E aí foi isso. Aí eu voltei, deixei ela em casa, vim pra cá, cheguei em casa 1 da manhã, aí eu fiquei tentando escrever um pouco. Aí escrevi quase nada, assim, não saiu nada de bom. E dormi umas 2 da manhã e acordei às 7, porque sempre quando eu bebo, eu acabo acordando cedo. Eu não sei por que eu tenho essa maldição, mas é assim que funciona. E cá estou, extremamente cansado, totalmente podre e torcendo para que eu consiga descansar. Hoje tem Liga Pokémon, então não sei que horas eu vou chegar em casa também, etc. É a vida, né? Essa série de alegrias aí que a gente chama de vida. Com certeza. Mas vamos passar pra sua reflexão aí, fazer esse bate-bola. Vamos lá. Cara, minha reflexão, como eu disse, tem a ver com o fato de eu ter testado uma coisa nova no Instagram, né? Que eu já tô nesse movimento aí que eu vim comentando de tentar transformar meu Instagram numa pegada mais profissional, de usar ele quase como meu cartão de visitas, né? E eu me peguei pensando assim de como é que a gente acaba se transformando quando a gente tá envolvido com alguma coisa por muito tempo. Eu não tô nem dizendo da questão do Instagram, mas da questão de ter do meu caso, né, de estar no meio científico e ter seguido nesse meio, de ter a mentalidade de pesquisador constantemente. O que eu quero dizer com isso? Que eu tô testando coisas. Então, isso daí nada mais é do que testar hipóteses no meio científico, né? Ainda que eu não seja um pesquisador quantitativo, né? Que eu tente me vender a imagem de que eu sou um pesquisador qualitativo, que não sei o quê. O cara já tá se desculpando, né? Desculpa, tá perdoado, desculpa, cara, tá perdoado, desculpa, amigos qualitativos, eu não queria ser assim, mas eu sou. E é foda, cara, como é que a gente acaba se transformando, né? Eu digo isso porque, eu tava vendo o que eu tô fazendo. Eu pego artigos científicos e tento transformar eles, tornar mais acessível a linguagem do meio científico. Eu pego um artigo, leio ele e tento falar, o que esse artigo está dizendo, resumidamente é isso, e dá pra gente aplicar da seguinte forma para as realidades empresariais, né? Eu pego um artigo de revistas, né, periódicos de grande relevância científica, e aí eu pego um artigo dele e faço isso. E aí ele começa, como qualquer coisa que a gente começa postando, ele tem um pico, né, pela novidade, as pessoas curtem e tal, comentam, e depois ele cai numa média. E daí eu, tô nessa média, vou tentar uma coisa nova para ver se dá resultado. E aí eu fiz isso, testei essa hipótese de dar um formato, eu posto o artigo no feed, e depois agora eu tô fazendo uma espécie de uma mini aula nos stories. E, cara, eu fiz, daí já deu resultado, assim, de vir gente conversar depois comigo, né, comentar do negócio, e aí pessoas viram aquilo ali, aí interagiram mais no post, e daí, hipótese aparentemente validada, né, no primeiro momento. Agora tem que testar nas próximas pra ver como é que vai ser a consistência disso. Mas, cara, eu tô bem satisfeito com isso daí. Ainda que não seja uma coisa que se reflete de ser o pesquisador, de fato, né, de criar uma pesquisa, escrever um artigo, não sei o que é o que a gente acaba sendo treinado para fazer no meio científico, a mentalidade acaba se transportando para outros aspectos da vida. No caso, né, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou acabar tentando pensar em coisas diferentes, testar isso daí, tentar validar esse negócio, ver os resultados que estão dando, e é uma coisa que a gente tá inserido no meio e acaba se transformando em função disso. Imagino que várias coisas que a gente acaba fazendo, se a gente fazer tempo suficiente isso, a gente acaba incorporando aspectos que não faziam parte do nosso modo, o jeito normal de fazer as coisas, né? E a gente acaba vivendo de uma maneira diferente, né? É isso aí, cara. Muito pesquisador ele. Muito pesquisador ele. Eu gosto. Eu gosto. É, cara. Eu acho que é isso, né? Fazer coisas novas, testar. Que alguma hora alguma coisa dá certo, né? Essa E não só testar, né? É o testar e tentar otimizar, né?
E ver, isso daqui não deu certo, por quê? Tá, então vou tentar dessa outra forma aqui, vai ver o que dá de diferença. E aí vamos vendo. Cara, caminho é um pouco parecido pra minha reflexão, que é meio que uma parada de siga em frente. E não olhe para o lado e siga no vídeo. Já tava engatilhado isso aqui. É automático, né, cara? Tem que soltar imediatamente após. Cara, mas é meio que isso, assim, siga em frente, olhe para o lado. Cara, continue andando, continue fazendo as coisas. Eu acho que é isso que eu tenho de reflexão, porque ultimamente eu tô muito satisfeito, não só com os analytics que eu descobri hoje de manhã, né, segundo notificações suas, e que o fato da gente tá continuando a fazer quer dizer que ainda tá gerando um resultado, tá aumentando, né, tá melhorando. E também, principalmente, cara, eu vejo coisas como a Liga Pokémon, por exemplo, né, tipo, eu continuo todo sábado, sabe, dedicando esforço, empenho, e ao ponto de hoje ter, tipo, novos jogadores de novo, sabe, de ter gente que tá querendo retomar o Pokémon, jogar novamente, sabe, por causa disso, por causa do formato, porque, cara, é um parâmetro meio democrático, né. Eu sei que tipo, isso foi meio que não foi um estudo, mas foi uma observância, né? De que as pessoas ali que iam na loja, elas queriam jogar um card game que não fosse caro, ou seja, que elas não tivessem que gastar muito dinheiro. Então, eu alterei todo o formato para que, tipo, o torneio funcionasse com decks básicos, mas que ao mesmo tempo ele tivesse um diferencial de você colocar cartas novas, poder adicionar cartas, só que sem tornar o torneio um jogo pay to win, sabe? Você, que esses card game normalmente é bem elitista, assim, né? Você tem que ter uma verba considerável pra conseguir montar decks competitivos, né? Assim, o Pokémon de todos, ele é o menos caro, ele é o mais barato de todos. Eu sei que Magic é um horror, essa coisa assim. Não, Magic, puxa, cara, se você quiser realmente ser um jogador pro, assim, querer ir pra torneio, coisa arada, cara, eventualmente você vai ter que gastar uma boa grana aí, né? E uma boa grana que eu digo, assim, no geral, tipo isso, sabe? E eu não tô dizendo, tipo, um deck, né? Porque você não vai jogar, tipo, eu vou jogar esse torneio. Né? Você vai, tipo, tem que estar preparado com várias possibilidades e tal. Isso, então, cara, vai uma grana pesada aí. É claro que daí os prêmios também são melhores, né? Mas, enfim. Então, cara, eu vejo essa melhora, né? Tipo, dessa perspectiva mesmo, de você estudar, observar, tentar mudar, entender o que pode ser feito, né? Tanto que é isso que eu acredito que tá dando resultado na liga, porque você tem novas pessoas aparecendo, você tem gente que tá começando, né, porque querendo ou não, cara, é um universo muito grande pra você entrar de uma vez e tipo, nossa, ó, tem isso, então é assustador, né, ainda mais tipo, pro público em geral, o Pokémon ele tende a atrair crianças, né? Porque eles são bichinhos mais fofos, os jogos, eles são, tipo, um visual mais agradável ao público infantil, né? Tipo, não é que nem um Magic, que é uma arte mais adulta. Demônio e tal. Exato, né? Então, tende a atrair crianças, então é por isso que também a gente facilita nesse nível. Para que não fique só fácil para que crianças entendam, mas que os próprios pais consigam entender o jogo, compreender e se quiser jogar também, né? Não é à toa que, por exemplo, esse final de semana vão ter 2 pais que vão jogar por causa dos seus filhos. Então, pô, é a vitória, né? E, cara, eu tô meio que apegado a essa reflexão porque tá sendo meu mantra pra sobreviver. Tá difícil, né, cara? Tô cansado, bem cansado, assim. Eu finalizei uma etapa, né? É engraçado que, aproveitando o embalo, que como eu queria que o torneio não tivesse acabado. A gente tinha discutido sobre o fim das coisas, né, num episódio atrás. E, cara, eu tive essa sensação de, puta, cara, como é difícil ter que ir embora agora, sabe? Eu queria continuar aqui, continuar jogando assim pra sempre, mas chegou a hora de eu entender o que tava errado no deck, o que eu tinha que ter mudado, o que eu deveria, se eu fiz alguma jogada errada, né? Cara, foi isso, sabe? Tô feliz. Sim. Apesar de cansado, tô feliz. Black Mirror, né? Cara, meio que é o San Junipero, né? De ficar pra sempre no mesmo lugar lá e viver lá. Sei lá. Ou não viver, né? Também, sei lá. Então. Mas então, essa tua reflexão acaba sendo quase que uma das reflexões que eu disse que eu tava com algumas possibilidades pra hoje e acabo dialogando com uma delas, que é negócio sobre a importância da consistência, né? Então você ficar ali, né? Insistir que às vezes o negócio não é, claro, não começa da forma como a gente gostaria inicialmente, né? Mas dando sequência, né? Que as coisas vão melhorando aos poucos e daí você falou, a Liga Pokémon tava precisando atrair mais gente, eu queria fazer uma coisa diferente e aí
testando coisas novas e de pouquinho em pouquinho o pessoal vai chegando gente nova, vai começando, gente que tava fora vai voltando, né, que é o trabalho de recuperar essas pessoas. E, cara, da consistência, né? Começar alguma coisa, não vai, via de regra, essas coisas não vão começar do jeito que a gente gostaria, mas é o jogo do longo prazo, né? A gente apostar que uma hora os resultados aparecem e mesmo se não aparecer, vai continuando que pelo menos a gente vai aproveitando a jornada, né? E se isso te fizer feliz, né? Se isso estivesse fazendo mal, talvez continuar não seja uma opção muito boa, né? Cada caso é um caso, né? Mas se o que você tá fazendo tá te trazendo felicidade, se é aquilo que você quer fazer, né? Por exemplo, todo mundo quer ser reconhecido pelo seu trabalho, digamos assim. Eu fui levemente reconhecido por algumas coisas que eu escrevi. Não é o sucesso que eu gostaria de ter? Não é o sucesso que eu gostaria de ter. Mas continuo escrevendo, continuo fazendo. Sim, sim. Pra você te faz bem, mas ainda não tem os resultados que você gostaria. Então, continua fazendo que uma hora os resultados vêm, né? Isso aí. Concordo plenamente. Sessão mais? Sessão mais, por favor. Então, temos ou mais um feedback, ou mais uma indicação. Eu não sei se você vai deixar isso no áudio original, mas basicamente eu já fiz a minha indicação, né, de hoje, que é o Podbook, Como Ser um Rockstar. Recomendo a todos que o ouçam. É incrível, é do caralho. É muito bom. E o Google é o meu novo exemplo da internet. A gente no áudio original está, no áudio editado vai estar também, porque ao que eu fiquei sabendo, a gente tem feedback. Tem feedback aqui, cara. Você chegou a olhar o e-mail? Eu olhei o e-mail, não tem, mas pelo que eu fiquei sabendo, alguém recebeu feedbacks novos por aí. Eu recebi aqui no meu perfil pessoal do Instagram, no @minxoxin. E quem mandou foi o Elian Balan, que é um dos jogadores de Pokémon, olha só, que tá lá na nossa famosa Liga Pokémon todo sábado. Então eu vou ler aqui pra ele, me mandou 2 mensagens, né? Dá pra ser entendida como uma só. Opa, Xoxin! Então, queria deixar um feedback e um muito obrigado sobre um episódio do podcast de vocês. É um episódio mais antigo e eu nem lembro qual é, mas queria deixar mesmo assim. É sobre retomar antigas amizades e ter a atitude de mandar a mensagem. Logo após o episódio, mandei mensagem para um amigo meu que fazia tempo que não falava com ele, pois ele tinha se mudado para Foz do Iguaçu e perdemos o contato com o tempo. Então, depois da minha mensagem, voltamos a conversar normalmente e até rolou de ele vir para Cascavel e saímos juntos novamente. Fizemos coisas que a gente fazia quando era mais novo, como jogar juntos e dar um rolê pela cidade. Foi uma experiência simples, porém foi muito boa. Muito gratificante para mim. Muito obrigado, valeu, XD. Cara, é massa. Esse daí é um dos meus episódios preferidos. Acho que é o episódio 4, por aí, um negócio assim, que é o de quando eu voltei a conversar com o Varejo. E, cara, todo episódio é um episódio sobre amizade, né? A gente já... Você pode pegar qualquer um deles aí, vai dar certo. Exatamente. É sempre a mesma coisa. Na verdade, a gente só tem um episódio e a gente fica regravando ele várias vezes. Exato. E mudando as palavras. Mas é massa, cara. Foi uma reflexão, assim, né? Que uma coisa que eu tinha vivido naquela semana, mandei a mensagem e voltar a ter contato com pessoas que a gente, né, tinha acabado se distanciando por razões afins. E a gente não se dá conta, né? Que assim, que às vezes a gente, perdemos o contato e meio que a gente desiste das coisas. E foi até a tua consideração, não sei se foi nesse mesmo episódio ou no seguinte, que daí falou que de amizade a gente não desiste, né? Assim, a gente transforma ela. E, cara, é muito massa, cara. Eu fico bastante feliz que o pessoal tenha gostado desse episódio. Que já não é o primeiro que manda um feedback sobre esse episódio. Acho que o Anderson, um outro amigo meu, que já mandou feedback também, que ele falou que esse episódio também fez ele mandar mensagem pra uma outra pessoa que também tinha perdido contato, né, ou tinha parado de conversar. E, bom, né, fazendo a diferença com o podcast. Mesmo que seja 1 ou 2 pessoas aí, mas, né, fico bastante feliz com isso. Exatamente. Fico extremamente feliz e lisonjeado. Muito obrigado, Elia. Muito obrigado, Sbole. E eu acho que tá na hora do famoso recado. Por favor. Então, se você quiser mandar um feedback, tal como o Elian nos enviou, você pode mandar para os nossos perfis pessoais, que é o @minxoxin, o @sbole. E se você quiser mandar para nós simultaneamente, você pode mandar para o @mais uma semana, o nosso perfil oficial e não verificado. Ou, se você preferir, mandar aquele e-mail mais maroto, trabalhar um pouco mais a sua linguagem, mandar um textinho, coisas do gênero, você pode mandar um e-mail para emaildasemana@gmail.com. Isso aí. E também a gente pede pra você seguir a gente nas redes sociais pra desbloquear os analytics, porque a gente tá precisando, né? Precisamos de mais de 100 pessoas aí pro Instagram liberar pra gente as coisas. E dar aquela piramidada, fazer aquele favor aí de espalhar a palavra pra mais pessoas, de alcançar pessoas aí que nunca escutaram
podcast, ou se escutam podcast e não escutam o nosso podcast ainda, né? Apresentar o formato, que a gente tem essa preocupação de transformar o que a gente acaba vivendo, né? Nossas vidas simples, em algum tipo de reflexão, um tipo de pensamento, que pode até acabar transformando aí amizades, que uma das grandes bases aqui do podcast, né? O poder da amizade, que a gente tenta aí fazer as pessoas se reaproximarem, conversar mais e viver as coisas talvez com um novo olhar, ou parando pra pensar um pouco sobre aquilo que vive. Então, passa pra lá pra frente, faz aquele favor pra nós. É isso aí. O alicerce do Mais Uma Semana é a amizade. Isso aí. E aproveitando, é possível que essa semana aí, ainda nessa semana, né, que vai começar, semana que vem, na verdade, saia o famoso episódio do As Mais Bonitas Pequenas Luzes. É esse aí. Bom, a promessa era até novembro, né? Então a gente tem até sábado aí pra lançar esse negócio. Exatamente. Até sábado eu tenho que dar um jeitinho ali. Dá teus pulos aí. Dar meus pulos. Então eu acho que é isso, né, famoso esbole. Tá na hora de dizer aquele tchau, tchau. Aquele tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.